Boa tarde, seja bem-vindo ao Mundo Record News desta segunda-feira, 10 de agosto, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 23 na Ilha de Santiago, céu parcialmente nublado. E dias depois de explosão que mata mais de 150 pessoas na Beirute, capital de Líbano tem sido palco de violentos protestos. Nas ruas, a polícia precisou usar bombas de gás lacrimogênio. A dor pela tragédia deu lugar rapidamente à revolta por ela não ter sido evitada. Prédios foram incendiados. E a sede do Ministério das Relações Exteriores foi invadida. Os manifestantes pedem a renúncia do atual governo. O primeiro-ministro do Líbano disse que a única saída para a crise é realizar eleições antecipadas e se propõe a deixar o poder nos próximos 2 meses. As buscas por sobreviventes continuam. Segundo autoridades, pelo menos 60 pessoas estão desaparecidas. Autoridades revelam que vento e chuva dificultam pouso de avião que cai na Índia. Incidente provoca a morte de 18 pessoas. O resgate das vítimas durou mais de 3 horas. O número de mortos subiu para 18. Mais de 120 pessoas ficaram feridas, 22 em estado grave. 190 pessoas estavam a bordo do Boeing 737, que se partiu em 2 durante a aterrissagem. Com novas medidas apontadas para o governo na luta contra a propagação de Covid-19 e com a colaboração da população, o diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças acredita que também contribui para a diminuição de casos de doença, que no país já provoca mais de 30 mortes. São um conjunto de medidas que, de forma agrupada, poderão contribuir de alguma forma para a contenção da situação que nós temos neste momento, principalmente aqui na Ilha de Santiago, mais especificamente aqui no Concelho da Praia. Mas o que nós temos que realçar aqui é o comportamento das pessoas, né, que também tem o seu papel. Portanto, o uso adequado das máscaras, lembrar sempre de lavar as mãos com água e sabão, se não tiverem essa condição, usar o álcool em gel ou outro tipo de desinfetante, desde que seja um desinfetante reconhecidamente que faça o seu efeito. Portanto, manter a questão do distanciamento. Nós ainda verificamos que as pessoas comparecem às instituições públicas, não respeitam a questão do distanciamento. Ainda em funerais as pessoas vão fazer visitas às pessoas. Nós entendemos que o momento é de dor, mas já dissemos aqui por várias vezes que estamos numa situação especial, portanto as pessoas devem pensar 2 vezes, porque é nessas situações que poderão estar a ser contaminadas ou infectadas e aí levar o vírus para a sua casa. Também temos tido conhecimento de pessoas que sabem que alguém teve alta ou que saiu dos isolamentos e vão visitar essa pessoa. São atitudes que, infelizmente, nesta altura, nós não recomendamos. Portanto, cada vez mais o distanciamento, cada vez mais a utilização correta das máscaras, cada vez mais a lavagem das mãos ou a higienização ou a desinfecção com o álcool. Portanto, estas medidas, mais aquelas que acabaram de ser anunciadas pelo Ministro, nós pensamos que irão reduzir enormemente o risco de propagação e, assim, o número de casos poderá diminuir. Ainda Jorge Barreto esclarece o critério utilizado para dar alta a um paciente que teve Covid-19. Como sabem, esta é uma situação nova e, ao longo desse período todo, já se tem evidências de que a fase mais crítica, digamos assim, em relação à capacidade de infecção do vírus, à sua infecciosidade, são os 5, 6 primeiros dias, não é? E que a partir daí já a capacidade de infecção que esse vírus teria para infectar outras pessoas já ia reduzindo. Por isso é que se fala em 10 dias, que seria o dobro do período em que esse vírus tem a capacidade de infectar. Portanto, para dar uma margem de segurança onde
a partida, esse vírus já não teria mais capacidade para infectar outras pessoas. Nós temos, e aí nos leva agora a compreender porque é que algumas pessoas que nós tivemos aqui em Cabo Verde, que já estavam assintomáticas e ficaram mais de um mês. Há pessoas que ficaram quase 2 meses no isolamento, o PCR sempre a dar positivo. Aquilo que nós sabemos atualmente com as evidências é que a partícula viral que está a ser identificada pelo PCR nesse período é uma partícula viral que não tem capacidade para infectar outras pessoas. Não é? E isso foi feito estudos e verificou-se realmente por uma outra técnica em que se analisa se o vírus está ou tem competência para continuar a sua replicação e viu-se que não. Por isso é que a OMS dá essa orientação em relação à alta, mas não é em relação, por exemplo, ao rastreio ou ao diagnóstico. Ao diagnóstico ainda deve-se fazer o teste para que nós possamos saber se a pessoa tem ou não a infecção. Mas em relação à alta, passa-se o período e aí a pessoa pode ter alta porque a probabilidade dessa pessoa ir infectar outras pessoas, ela praticamente não existe. E isto vem também ajudar na questão da gestão do estoque de testes. Como sabem, é um recurso que nós temos que gerir com muita cautela porque não há muita quantidade e todos os países neste momento estão à procura desse teste. E essa pandemia bem obrigando a muda de comportamento e algumas mudanças que bem para ficar. Acompanha. No Japão, mais do que um costume, usar máscara é um sinal de respeito ao próximo. Essa é uma das tradições mais características dos japoneses e vem bem antes da pandemia. E faz todo sentido por aqui, uma cultura em que as pessoas têm o hábito de comer e dormir no chão. Porque você já pensou colocar os sapatos sujos da rua sobre a cama ou a mesa de jantar? As casas antigamente eram ainda forradas de tatame, mais difícil de limpar. Hoje os apartamentos modernos são de piso comum, mas a tradição permanece. Tanto que na entrada existe até uma área própria para deixar os calçados, chamada de genkan. Algo que o brasileiro Christopher Ikemoto sabe bem. Entre idas e vindas vive há 10 anos no país. Mas ele conta que já tinha esse costume quando morava no Brasil. Meus amigos achavam meio estranho, assim, de tirar sapato. Mas depois que explica que no Japão a gente faz assim, estado, aí o pessoal já entende, acha até melhor. Na cozinha, em um local de fácil acesso, fica o estoque de máscaras e álcool gel. A Genária mora no Brasil, mas também tem o costume de tirar os sapatos. Limpo o celular, lavo a capinha, que ela é plástica, tiro o óculos, já lavo o óculos e o brinco de imediato. Logo após o banho eu já faço isso. Novas práticas de higiene trazidas pela pandemia que, parece, vieram para ficar. Lavar bem as frutas e verduras já era um hábito de muita gente. Mas quem ia imaginar que um dia teria de higienizar também todos os produtos trazidos do supermercado? E para os especialistas, essa aqui é uma excelente forma de evitar a transmissão não só do coronavírus, mas de muitas outras doenças. Toxoplasmose, existe a leptospirose, existe as hepatites, principalmente a hepatite A, por transmissão. E enquanto isso, pesquisadores de vários países decorrem contratempo para encontrar uma forma rápida e barata de saber quem ou não que foi contaminado para novo coronavírus. E para ajudar o homem nessa luta, entra aquele famoso grande amigo do homem, ou seja, cachorro. Eles já são famosos por ajudar no combate ao crime, identificar a presença de drogas, armas e participar de grandes operações em diferentes terrenos. Os cães farejadores são aliados da polícia em várias partes do planeta. Uma habilidade que despertou o interesse de especialistas que agora lutam contra um novo inimigo, a Covid-19. O exército da Alemanha e pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Hannover estão treinando cachorros que já fazem parte de um programa conhecido no mundo todo.
A ministra da Defesa alemã explica que os animais conseguem identificar pessoas infectadas não porque podem cheirar o vírus, mas sim os processos bioquímicos e as mudanças causadas pelo vírus. Depois de meses de treinamento, agora a meta é fazer com que os cães consigam diferenciar o vírus de uma gripe normal. Diferentes raças participam do processo. E se eles conseguirem farejar o vírus, recebem um agrado para o estômago. Treinamentos com cachorros que possam identificar o novo coronavírus também estão sendo realizados no Reino Unido. O objetivo inicial é que eles possam descobrir possíveis contaminados também nos aeroportos e, assim, dar mais segurança para o setor de viagens, um dos mais afetados pela pandemia. No Chile, autoridades planejam utilizar os cachorros também em locais de muito movimento de pessoas, como estádios, escolas e comércios. Já que, segundo os especialistas, os animais podem cheirar cerca de 250 pessoas em apenas 1 hora e são capazes de identificar até mesmo os assintomáticos. Os responsáveis contam que esse tipo de trabalho não causa nenhum dano para os animais e que o risco de transmissão é praticamente zero. Além disso, a capacidade olfativa dos cachorros é 50 vezes maior do que do ser humano. Na área de saúde, existem casos de sucesso no uso de cães farejadores para identificar doenças como Parkinson e malária. Quem sabe logo, logo, a gente não tenha nesses cães mais um aliado no combate ao novo coronavírus. Exatamente, tomara que as ajuda a dar certo. Mais informações internacionais acompanha na revista de imprensa com Elizabeth Dias. R7 terá destaque para a vacina via nasal que pode ser mais eficaz e com menos efeitos colaterais. Imunizações com agulha depende de ajudantes que reagem no corpo de alguns pacientes, causando inflamações locais e febre baixa. Já a Record Europa da notícia, Brasil registra 572 mortes e mais de 23 mil infecções nas últimas 24 horas. O país supera ontem marca de 100 mil vítimas mortais. Mundo ao Minuto destaca: a Alemanha registra 436 novos casos de Covid-19 e mais uma vítima mortal. O número de contágios diminui nos últimos dias. Al Jazeera te informa: ministro de Justiça de Líbano renuncia. 3 ministros e 9 membros do parlamento renunciam, enquanto líderes internacionais prometem 300 milhões de dólares em ajuda. Voo atrasa como destaque: secretário de Saúde dos Estados Unidos chega a Taiwan para visita histórica. Por último, Angopta avança: governo burkinabé pede vigilância após assassinato de 20 pessoas no mercado. Assim que a revista põe um ponto final no Mundo Record News de segunda-feira, mas já sabe que mais informações a partir de 19h30 na Fala Cabo Verde. Continuação e boa tarde.